Olá, Shalom, você está no canal Escatologia Fácil, eu sou Israel, é um prazer tê-lo aqui conosco. Jesus foi vendido por Judas Iscariotes por 30 moedas de prata. Seu dinheiro foi usado para comprar um vale conhecido como Akeldama. Você saberia dizer qual é o valor que Judas recebeu das mãos dos sacerdotes em traição ao nome de Jesus? Você saberia dizer o que foi feito com o dinheiro e qual é o sentido daquilo que foi feito? Fique comigo e você vai responder estas e outras perguntas e aprender sobre o Vale de Cedron, a verdade do campo de Akeldama. Fique comigo e nos acompanhe. Olá, Shalom, a paz do Senhor. Você está no canal Escatologia Fácil. Eu sou o Israel e é um prazer imenso tê-lo conosco. Você tem ideia do que a traição de Judas a Jesus Cristo ocasionou? Você conheceria ou seria capaz de descrever o que o Senhor Jesus valia quando Judas trocou Jesus por algumas moedas? Fique comigo e você vai descobrir algo espetacular sobre o preço que Judas recebeu e o que Deus fez com esse valor. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 27, nos diz a partir do verso número 4: Então Judas, o que traíra Jesus, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos sacerdotes principais e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: O que isso importa? Isso não é comigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-las num cofre das ofertas, porque são de preço de sangue. E tendo deliberado um conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso esse lugar é chamado até o dia de hoje de Campo de Sangue. O incrível nas histórias bíblicas é que elas não estão sendo relatadas sem algum propósito. As histórias bíblicas estão sendo relatadas com um propósito muito especial. Todo detalhe citado nas Escrituras traz um detalhe importante para o reino de Deus. Nada dos detalhes citados na Bíblia são sem valor ou não têm algum tipo de expressão importante. Veja que o Senhor agora ele tem um preço, esse preço está relatado na narrativa dos apóstolos nos evangelhos e o que foi feito com esse valor também. Para nós entendermos bem o que foi realizado aqui por meio de Judas Iscariotes, vendendo Jesus por 30 moedas de prata, nós precisamos agora compreender o que este valor fez de extraordinário. Se nós considerássemos o valor da moeda de prata como uma moeda que servia para o pagamento de um soldado romano, nós poderíamos dizer que o salário de um soldado romano era de $25.000 atuais. Muito dinheiro, muito recurso, não é verdade? Isso porque um soldado romano recebia 225 denários. E se as moedas de prata são denários e relacionam-se ao pagamento de um soldado ou o valor de um denário para o soldado, nós vamos ter então $3.000 como valor pago por Jesus Cristo a Judas Iscariotes. Mas se nós considerarmos o valor pago a Jesus como um preço de um escravo, o que é muito mais aceito pela maioria dos intérpretes da Bíblia, então o valor de um escravo iria ser bem menor do que o valor recebido se fosse o salário de um soldado romano.
As 30 moedas valeriam 90 dólares atuais. Muito pouco para Jesus. Eu entendo que Jesus tem um valor muito expressivo e aquilo que tem valor não tem preço, não é verdade? Então, nós agora temos um parâmetro para estabelecer um possível valor da negociação entre Judas Iscariotes e os escribas e principais sacerdotes do templo. O valor vai oscilar entre 90 dólares e 3.000 dólares. Esse seria o valor pela traição. Judas percebe que fez um mal ao perceber que Jesus não vai resistir, mas ele vai se entregar. E ao ver a condenação que Jesus sofre, então Judas, arrependido, lança as moedas ao chão do templo. E aqueles homens que pagaram pela traição a Jesus, agora encontram uma certa dignidade e eles dizem: não podemos usar esse dinheiro, porque esse dinheiro é um dinheiro sujo de sangue. Eles então se reúnem e compram um terreno conhecido na Bíblia como Cedron, também conhecido como Rinom, Vale de Rinom. Eles compram o Campo do Oleiro, que hoje é a localização do Vale de Josafá, do rei Josafá. E ali então é empregado um valor de todas as moedas para a compra daquele terreno. O Vale de Cedron é pago com dinheiro da traição de Judas Iscariotes. E também, igualmente, o Vale de Cedron é pago com o salário de um escravo. Mas o que isso significa? O que isso traz de importância para nós? O relato bíblico diz que Judas sabia exatamente onde Jesus estava. Esse é o relato bíblico, essa é a narrativa. Jesus passa pelo Vale de Cedron e vai até o lugar onde costumeiramente passava os dias. Isso está relatado nas Escrituras. Jesus passa pelo Vale do Cedron, que vai ser comprado, guarde isso, com as moedas que Judas havia recebido pela traição, entre 90 dólares a 3.000 dólares de hoje. Obviamente, nós vamos pensar que esse valor está mais para o valor alto do que para o valor pequeno, baixo, porque o loteamento comprado com esse dinheiro é um loteamento bem extenso, bem grande e bem localizado na antiga Jerusalém. Mas o que é interessante e torna essa história muito interessante é que Jesus atravessa o Vale de Cedron quando ele poderia passar por um caminho alternativo que fora construído por cima do Vale de Cedron. O Vale de Cedron era conhecido como um lugar muito perigoso. O Vale de Cedron estava escondendo pessoas perigosas. Quem eram essas pessoas? Qual era o risco dessas pessoas? Em uma parábola, Jesus faz citação a um bom samaritano. E ele diz que certo homem descia de Jerusalém e foi achado por salteadores. E o lugar provável da história ilustrativa de Jesus, que pode não ter sido uma história inventada, mas uma história conhecida, e muitos defendem que essa história era de conhecimento comum, era de conhecimento público, é o fato de que este homem foi assaltado, roubado exatamente no vale chamado Cedron, um vale perigoso cercado por pessoas perigosas. Quem eram essas pessoas perigosas? Eram pessoas que estavam ali cheias de ódio porque não podiam entrar na Nova Jerusalém. Na Jerusalém renovada, reconstruída por Herodes, reformada por Herodes em vários trechos dela. Eles não podiam ir ao templo, onde Herodes aumentou em 3 vezes o tamanho do templo que era de Salomão e construiu esse templo por mais de 45 anos. Ele chega a morrer sem ver o templo terminado, sem ver o templo concluído na sua obra, tamanha a gigantesca obra que ele faz no templo de Israel, em Jerusalém, para certamente chamar a atenção dos judeus. O tamanho da obra realizada por Herodes é 3 vezes maior do que o templo construído por Salomão. O que Herodes quer fazer é conquistar o coração dos judeus.
E para isso ele não mede esforços e ele constrói um elegante e incrível templo carregado de ouro e prata e também pedras preciosas. Tito, o imperador, quando invade Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, ele não vai poupar esforços para tirar o tesouro que havia sido colocado no templo, no revestimento externo e interno. Diz a palavra de Deus que Tito retira todos os objetos valiosos e depois de retirar tudo, ele manda atear fogo. Para quê? Para que o ouro que estava na base superior do templo, a prata, pudessem derreter e ele pudesse tirar com mais facilidade todo aquele tesouro. Tito estava determinado a não deixar uma só moeda do templo no lugar. Ele queria levar tudo, então, para pegar o ouro derretido pelo calor do fogo que ele mandou acender em Jerusalém, eles viravam pedras para a retirada do ouro. Então se cumpre Mateus capítulo 24, quando Jesus diz: neste lugar não ficará pedra sobre pedra. Mas o que nós precisamos entender é que havia um caminho alternativo. Para você ir até Jerusalém, havia uma passagem superior, uma espécie de ponte, onde a pessoa atravessava o Vale de Cedron sem ter que descer para o Vale de Cedron. Porque as pessoas, como disse, que estavam ali eram pessoas perigosas. E qual era o perigo que elas geravam? O ódio contra Jerusalém por não poderem entrar lá, por causa de saúde, geralmente lepra, ou por ter as suas casas com mofo, o que era considerado também uma possibilidade daquela família estar leprosa, e que também outras pessoas, como indigentes, pessoas socialmente não colocadas, mães com seus filhos tidos sem a presença do marido, prostitutas, pessoas com doenças terminais, todos estavam no Vale de Cedron. E eles eram potencialmente marginais. Eles estavam na força, na potência, na capacidade, pela história de vida, de serem sérios candidatos ao marginalismo. E era isso que eles faziam. Se lançavam sobre as pessoas que passavam ali e sem nenhum pudor roubavam essas pessoas. Mas ali também havia um lugar de grande sofrimento, e o Vale do Oleiro também é conhecido como Vale Rinom, como é conhecido também como Vale de Geena. E o que acontecia no Vale de Geena? Acontecia que o lixo de toda a cidade de Jerusalém era jogado na extremidade do vale, e aquele lugar se tornou um lugar onde constantemente servos do rei tinham que descer e atear fogo sobre aquele lixo para que animais peçonhentos, para que animais que se alimentam do lixo, animais sujos e igualmente o mau cheiro, não subisse até Jerusalém. E muitos que sofriam naqueles dias lançavam-se sobre o fogo que era aceso pelo chamado agente do fogo real. Ele acendia o fogo e prontamente as pessoas que estavam desejando a morte se lançavam quando essas chamas ficavam muito altas. Acontecia que muitos deles ainda assim não morriam. Pessoas jogavam seus filhos no fogo. Mas aquele vale também tem um conhecimento histórico antigo. Ele é o mesmo lugar onde determinado rei ofereceu seus filhos a Moloque. Aquele lugar também ficou conhecido como o lugar da oferta dos filhos do rei Manassés. Ali, no Vale de Rinom, antes de se tornar o Vale do Oleiro ou o Vale do Lixo, aquele lugar foi conhecido pela presença de um deus terrível pagão que recebia filhos vivos como oferta de sacrifício. Era o deus Moloque. O deus Moloque é o deus da violência e também o deus que oferecia proteção a determinados reinos. Diz a palavra de Deus, então, que Manassés, o rei de Judá, ele foi um homem tão distante dos caminhos do Senhor e do coração do próprio Deus e das ordens da palavra do Senhor, que ele chegou a oferecer os seus filhos como sacrifício naquele local. Ele chegou a oferecer filhos a Moloque. E como era feito o sacrifício de Moloque? Moloque era um deus feito de aço, que tinha na sua barriga muita lenha que era queimada,
e ele tinha um braço que era de ferro que funcionava como um pêndulo. O peso de uma criança recém-nascida era o peso exato para movimentar esse pêndulo e jogar a criança para dentro do fogo no ventre de Moloque. Esse braço de ferro certamente ficava incandescente e durante o culto, então, uma criança viva era colocada ali. Manassés ofereceu alguns dos seus filhos a Moloque, o que irou profundamente o coração de Deus. Vamos ver isso na Bíblia. 2 Reis 21, a partir do verso 6. E até fez passar seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoeiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura no bosque que tinha feito, na casa de que o Senhor dissera a Davi, a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para colocar o meu nome. Manassés ofereceu filhos a Moloque. Aquele lugar, então, depois de Manassés, tornou-se um lugar maldito, um lugar onde apenas poderia se entender que o lixo de Israel deveria ser jogado e os indigentes, se quisessem ficar em algum lugar, que ficasse naquele lugar amaldiçoado. Aquele lugar amaldiçoado tem nomes e eu quero falar para vocês. Primeiro nome, Cedron, que quer dizer escuro. Segundo nome, Geena, que é uma aplicação, uma ilustração para o inferno. Vale de Rinom, que também é uma alusão ao fogo que era acendido naquele lugar. E também era conhecido como Vale de Josafá, porque Josafá construiu naquele lugar um aqueduto, levando água para dentro de Jerusalém. O fato é que esses nomes agora, eles vão falar por si a história de Jesus. O que nós aprendemos com os nomes Geena, Rinom, Vale de Cedron, é que Jesus passava por aquele lugar onde a maioria dos sábios nunca passariam. E ele ia sempre para o Getsemane para orar. Era comum isso. Judas sabia desse hábito de Jesus. E diz a palavra de Deus no Evangelho segundo João, no capítulo 18. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro do Cedron, onde havia um jardim no qual ele entrou e seus discípulos. Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Jesus costumeiramente ia ao vale de Cedron para atravessá-lo e entrar no Getsemane, um caminho que o sacerdote jamais faria, um caminho que um levita jamais faria e que um rabi, um mestre, jamais faria. Primeiro, pelo risco físico de sofrer algum tipo de violência dos homens raivosos que estavam naquele lugar. Segundo, o medo de contrair algum tipo de doença, enfermidade. E terceiro, não era um lugar apropriado para um homem santo. Mas Jesus passava por ali porque ele encontrava exatamente esse grupo de pessoas, o grupo rejeitado de Jerusalém, que serviu de exemplo para explicar o inferno, porque essas pessoas ficavam no vale esperando que o agente do fogo viesse, ateasse fogo naquele lixo, e eles, que não podiam entrar em Jerusalém por causa da doença, por causa da rejeição social, por causa da possibilidade de doença, ou por serem pessoas indesejáveis, eles se lançavam no fogo. E muitos deles morriam e outros não. E os que sobreviviam a este fogo aumentavam o seu ódio pela dor que também aumentava. Os sacerdotes usaram o vale de Geena para explicar o inferno. Então eles diziam: Jerusalém se assemelha ao céu, onde é a morada de Deus, e o inferno se assemelha ao Geena ou Rinom. Lá haverá fogo, ranger de dentes e muito ódio e morte. O ranger de dentes é um sinal da revolta das pessoas que não eram aceitas mais dentro de Jerusalém. Mas então ali ficavam pessoas que se amontoavam, um lixo humano que se amontoava, pois Jesus de Nazaré desceu aquele vale várias vezes, porque a intenção dele era sim encontrar
exatamente com essas pessoas e curá-los. A palavra de Deus nos relata que isso é Jesus pregando aos espíritos em prisão. Jesus costumeiramente passava por aquele vale, um lugar onde a maioria dos sábios, dos homens puros, dos doutores dificilmente passariam, porque era se comprometer com o risco que eles não queriam se comprometer. Mas Jesus fazia isso, o que nos leva a compreender primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso de número 19, que diz assim: Jesus passava constantemente pelo Cedron, pelo lugar escuro, para atravessar para outra margem, onde estava o campo do Getsemane, ou a montanha do Getsemane. Jesus ali orava constantemente com seus discípulos, isso era um hábito, é o que diz a palavra de Deus. Era um hábito que Jesus estivesse naquele lugar. Mas dificilmente um sábio faria esse caminho, um sacerdote ou levita fariam esse caminho. Eles não queriam comprometer nada da sua saúde, da sua segurança, da sua vida. Mas então, 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 19, pode estar sendo explicado aqui porque Jesus fazia questão de descer exatamente para o vale dos doentes, dos leprosos e curá-los, libertá-los e devolvê-los a Jerusalém salvos. A figura é de o Filho de Deus que desce do céu para pregar aos espíritos aprisionados em corpos doentes, aprisionados pelo ódio, pela ira e pelo diabo. Então, 1 Pedro 3,19 passa a fazer sentido. Na qual também foi Jesus e pregou aos espíritos em prisão. Aqueles espíritos estavam realmente atormentados, os espíritos daqueles homens estavam realmente perdidos. Jesus fazia questão de encontrá-los e curá-los também. E orava no Getsemane. Passava pelo Cedron e orava no Getsemane. Agora nós voltamos às moedas da venda de Jesus Cristo por Judas Iscariotes. Diz a palavra de Deus que Judas arrependeu-se, como nós lemos em Mateus. Ele procura os sacerdotes e escribas que lhe passaram dinheiro que oscilava entre $90 hoje a $3.000. E ele então leva essas moedas, 30 moedas de prata, e joga ao chão dizendo: traí sangue inocente. Os sacerdotes, num surto de santidade, como disse a vocês, eles pegam essa moeda e dizem que ela não pode servir para comprar ou para ser usada no templo, que era santo. Então eles usam esse dinheiro para comprar um vale, mas esse vale representava o Geena, o Rinom, o vale de Cedron era o símbolo do inferno, da presença do inferno, da condenação do inferno. Então veja que coisa linda Deus está nos ensinando. Com o recurso da morte de Jesus, o inferno foi comprado. O inferno, figuradamente, é comprado ali, porque aquele lugar é a figura do inferno. Então, Jesus verdadeiramente morreu para salvar a todos. E todas as almas atormentadas que agora se encontram com Jesus alcançam a vida eterna. Por isso ele pregou no Vale de Rinom e pregou a espíritos que estavam aprisionados em prisões de ira, revolta, doenças e outras coisas. Jesus passa pelo Cedron, Jesus caminha pelo Cedron. E isso é maravilhoso. A palavra do nosso Deus diz que Jesus ali é preso e ele atravessa mais uma vez o Vale de Cedron, agora apanhando como culpado pela salvação de todo aquele que nele crê. Veja que essa história, é uma narrativa extremamente importante, porque Jesus é o Messias, é o Salvador, e ele desce para promover a salvação. E o vale se chama também Vale do Oleiro, Campo do Oleiro, porque é também o símbolo de um Senhor que refaz que refaz aqueles que creem nele, que pega aquela imagem destrutiva e negativa, refazem a imagem e colocam ali um novo indivíduo diante de Deus. O que nós encontramos então na história é uma história extremamente valiosa.
onde Jesus de Nazaré age como o libertador e salvador do mundo. Isso é o sentido de Vale de Rinom.